Olá, tudo bem? Sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Se você está aqui pela primeira vez, te convido a ficar até o final. Se gostar, curte, comenta, compartilha. Se quiser continuar recebendo vídeos desse canal, se inscreva, ativa as notificações. Sempre estamos publicando aqui vídeos para abençoar a sua vida. É um prazer ter você aqui e é um prazer poder compartilhar da palavra de Deus, princípios bíblicos que são poderosos para nos ajudar nas horas de dificuldade. Vamos falar hoje um pouco sobre ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa ou convive com pessoas ansiosas? Não é bom, né? É ruim sentir ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção que sentimos, e essa emoção ela é basicamente um alerta que a nossa mente dá para o nosso ser, para nos prepararmos para uma situação que está por vir, uma situação em que talvez nos deixe preocupados ou que nos traga a sensação de que não temos controle sobre aquilo e por isso às vezes queremos até antecipar aquela situação. Essa emoção, né, que a ansiedade ela não é uma emoção básica, ela é uma emoção derivada do medo. Quando ficamos ansiosos e sentimos às vezes até as reações no nosso corpo, é porque na verdade estamos com medo de alguma coisa. Medo de não dar conta da situação, medo de não ser bem aceito. Por exemplo, alguém que tem medo de falar em público, diante de uma oportunidade ou de um trabalho, de uma apresentação que ela precisa fazer para o público, ela já começa a sofrer por antecipação. E ela procura, né, todos os meios de escapar daquela responsabilidade que ela recebeu. Mas isso não é benéfico, porque nós fomos criados por Deus para enfrentar os desafios, os gigantes. Então, quando você não consegue superar uma dificuldade sua, isso é como se te ancorasse naquele ponto ali e você não avança, não consegue avançar naquela área. Então, a ansiedade vem para te preparar, mas deveria ser um preparo positivo, né? Deveria ser dessa forma. Então, por que olhamos a ansiedade, enxergamos, muitas das vezes com medo, ao ponto de nos fazer ter essas sensações até mesmo físicas, por conta daquilo que foi construído em nós, das nossas crenças, do que foi nos ensinado desde a nossa infância, do que foi dito a nós, do que foi alertado. Então, se você cresceu num ambiente em que as pessoas sempre evidenciaram a, o negativo das coisas, sempre colocaram as possibilidades de tragédias e coisas ruins acontecerem como sendo uma possibilidade real, como um fato talvez concretizado, sem você perceber, dentro da tua mente foi construído essa visão negativa das coisas. E agora, quando você tem que enfrentar um desafio, alguma coisa, geralmente você vai esperar que o pior aconteça. É, basicamente é o que mais acontece quando as pessoas estão ansiosas. Então isso pode acontecer de forma consciente, como também inconsciente, porque a tua memória ela tem uma ação, né, superficial e tem uma ação mais profunda. E quando essas relações de informações acontecem dentro das áreas mais profundas do teu cérebro, do inconsciente, você pode ter ansiedade mesmo sem ter uma consciência do porquê está
ansioso. Mas não é sobre ciência, porque eu não sou cientista, não sou psicólogo, que eu estou falando sobre isso. Estou falando porque essas informações, elas estão livres aí por especialistas, pessoas formadas, neurocientistas, psicólogos, terapeutas, né, trabalham nessa área. O que eu venho falar aqui é da minha área, é da área espiritual. E a espiritualidade é um ponto fundamental para também você superar as ansiedades e não permitir que elas tomem ou se tornem opressoras a você, patológicas, para te fazer mal. Então, se a ansiedade é uma emoção derivada do medo, pela Bíblia nós também temos a informação de que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor é Deus. E isso é espiritual. Então vamos supor assim uma situação. Você tem um desafio. Isso está para acontecer e isso gera ansiedade. Se você tivesse a certeza de que teria alguém ali segurando a tua mão, te dando força, te ajudando, será que você não teria menos ansiedade para enfrentar aquela situação? Porque se a ansiedade ela traz uma insegurança a você, você ter a certeza de que tem alguém te apoiando, te ajudando, te auxiliando, te dando força, isso tira essa insegurança, isso te dá segurança. E naturalmente essa ansiedade vai sendo diminuída. Tá? Então a gente pode pensar aqui em textos bíblicos, né, que falam, né, onde Deus fala, porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Não é para Deus, é para nós mesmo. Porque nós precisamos ler e meditar na palavra, porque ali estão as instruções de Deus para sermos bem-aventurados. E eu tenho certeza que Deus não quer ver nenhum dos seus filhos sofrendo de ansiedade. Por isso ele diz em 1 Pedro 5,7, dessa forma: lancem sobre ele, Deus, toda a sua ansiedade, porque ele já tem cuidado de vocês. Se você chegou até agora, não importa a sua idade, porque Deus, ele já está cuidando de você. Se você já superou crises, se você já superou dificuldades, é porque existe um Deus do céu. E esse Deus no céu, apesar dele estar lá, ele está bem pertinho de você, te ajudando, te fortalecendo, te fazendo crer que você pode vencer esse gigante, superar esse desafio, que você pode ultrapassar esse limite que está sendo posto sobre você. Tá? E ele garante também, em Mateus 6, 31 a 34, da seguinte forma: não se preocupem dizendo o que vamos comer, que vamos beber ou vestir, ou seja, as nossas necessidades. Às vezes as nossas necessidades nos fazem ansiosos, porque não temos a previsão se amanhã vamos ter condições de comprar, de ter dinheiro para comprar, e isso às vezes nos traz ansiedade, as contas que vêm, que a gente tem que pagar e a gente bota a mão na cabeça: meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Tá? Isso gera ansiedade. E ele diz: pois os pagãos no caso aqueles que não acreditam em Deus, eles correm atrás dessas coisas. Aí ele vem: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, se você tem a sua espiritualidade, se você acredita nesse Deus, e se você acredita que Ele existe e te abençoa, certamente você vai ter menos medo. Certamente você vai ter uma esperança de que amanhã Deus vai prover os recursos, a situação, as condições para que você supere essa dificuldade. Busquem, pois, em primeiro lugar, a recomendação, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia do amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Até mesmo isso é algo que nós precisamos entender, que até mesmo o amanhã é uma coisa incerta.
mas precisamos viver o hoje, resolver os problemas do hoje e deixar o problema do amanhã para amanhã. É, claro que você vai fazer uma previsão, um planejamento, mas isso deve sempre ser colocado nas mãos do Senhor. Senhor, o dia do amanhã pertence ao Senhor e eu tenho essas preocupações para amanhã. Posso contar com o Senhor para me ajudar nessa situação? Faça isso com fé e certamente você vai receber um conforto do Senhor. Em Filipenses 4, também de 6 a 8, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. É uma promessa de Deus, que se você levar as suas preocupações ao Senhor pela oração, súplica, com ações de graça, ou seja, ações de graça daqui é já crendo que Ele está te dando condições, respondendo às suas orações, o que vai acontecer, a consequência disso é que a paz de Deus, que está além do nosso entendimento, ela vai te dar essa paz. Ela vai vir sobre você e te alcançar. Isso é promessa de Deus. E a promessa de Deus são para quem crê. Nós precisamos crer. Outro aqui, Salmo 56, 3 diz assim: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Certeza de que existe um Deus. O próprio salmista, ele fala sobre isso, quando ele, falando para si mesmo, diz: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Ele está ansioso, ele está preocupado com alguma coisa. E ele conclui dizendo: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, precisamos olhar para a nossa espiritualidade e saber que temos corpo, alma e espírito, e não podemos nos esquecer do espírito. Por quê? Porque ele é poderoso também para nos fazer ter essa confiança, para tirar de nós o medo. Lembrando aqui, se nós estivermos conectados com o amor, nós não teremos medo. Mateus 6,27 também diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Existem momentos de ansiedade que a gente deve parar, respirar e refletir. O que eu posso fazer com relação a essa questão? Tem coisas que ficamos ansiosos que de fato nós não podemos fazer nada com relação àquilo. Nós mesmos. Então, voltamos para a recomendação de Filipenses. Peguem essas preocupações, levem a Deus pela oração, súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Coração aqui é a sua mente. E a mente precisa estar funcional para que você viva bem, para que você interaja, para que você possa trabalhar. E Deus tem interesse em que você esteja bem, tá? Então, você pode, talvez até hoje mesmo, estar com ansiedade. E o que eu posso te dizer é: tira o foco do teu problema. Essa até é uma dica de manejo, né, que os psicólogos dão para que saiamos de um estado de crise de ansiedade. Então, se tem um problema que está tomando a sua mente, muda o foco, começa a olhar em alguma outra direção. E a leitura e meditação da palavra de Deus é uma boa coisa. Você pode também fazer exercício físico, caminhar, dar uma corrida, vai pescar. Eu gostava de pescar, hoje em dia eu não pesco mais não, mas pescar é um grande calmante. Uma outra coisa que eu gosto de fazer que assim traz uma paz muito grande para mim é a natureza. É você caminhar, né, respirando um ar puro, é você parar diante de um rio, de uma cachoeira, ficar ouvindo aquele barulho, né, das águas ali correndo, é muito tranquilizante. Então,
Crie a sua estratégia. Crie a sua estratégia. No momento de crise também é ensinado, né, a questão da respiração diafragmática. E é bem simples, é você inspirar, conta até 5, segura o ar, conta de novo até 5, solte o ar contando até 5. A tua mente sai do problema, da problemática e começa a entrar, né, numa outra sintonia, numa outra frequência. Outra coisa é você observar também os ambientes. Tem ambientes que são extremamente estressores, que causam ansiedade e angústia. Observe esses lugares e veja como você pode lidar com esse ambiente. Porque tem ambientes que você não pode sair, mas talvez você possa impor, né, os limites de pessoas ou circunstâncias acessarem a sua alma. Você está ansioso? Vamos orar. Se você quiser deixar aí seu pedido de oração, eu creio num Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. E se a ansiedade patológica ela é uma fraqueza para o ser humano, eu acredito que se você levar isso a Deus, Deus vai te ajudar e te capacitar, te fortalecer a enfrentar a ansiedade. E não somente enfrentar, mas superar a ansiedade, controlar. Lembrando que você tem o governo sobre as suas emoções. Oremos. Pai querido e amado, graças te damos porque o Senhor é Deus, Deus Todo-Poderoso, e o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos fez filhos teus pela fé. Quando cremos, nos tornamos filhos de Deus. Então podemos confiar, Senhor, que o Senhor não é como um pai terreno que às vezes falha. Não, o Senhor não falha. O Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos deixa cair e continuar prostrado. O Senhor sempre nos ergue. E o Senhor diz para nós: vai nessa tua força. As tuas palavras para nós, Senhor, são de incentivo, de motivação. O Senhor sempre nos diz para não nos rendermos, para não nos entregarmos, para sermos fortes, corajosos. E o Senhor nos dá todo o suporte para isso. Te agradeço por isso e entrego em tuas mãos as minhas preocupações, aquilo que traz para mim ansiedade. E também peço, Senhor, que cada um que ora comigo agora, eles possam entregar ao Senhor também suas preocupações e receber a paz que excede todo entendimento. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, suas famílias, seus negócios. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem todos na paz. Deus abençoe grandemente suas vidas. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.